acadêmico, estamos aqui nós retomando o nosso diálogo sobre o Instituto da Responsabilidade Civil das Pessoas Jurídicas. E nesse universo, cabe analisar de que forma os empregados, funcionários dessa pessoa jurídica, que às vezes a administração pública federal, estadual, municipal, praticaram os atos ilícitos que vão gerar responsabilidade civil dessas pessoas jurídicas. Às vezes, o ato foi praticado por um comando ou uma ordem manifestamente legal do superior, hierarquicamente, àquele empregado ou àquele servidor. Nenhum empregado ou servidor é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente legal. Nesse caso, estará isenta a responsabilidade da pessoa jurídica. Noutra parte, nós vamos analisar que, às vezes, o empregado, o funcionário, pratica o ato ilícito de forma excessivamente dolosa ou culposa. Nesse caso, em que pese no primeiro momento a pessoa jurídica ou a administração pública responder por esse dano material moral decorrente desse ato ilícito, praticado de forma excessivamente culposa ou dolosa, num segundo momento, a administração pública ou a pessoa jurídica ingressará com ação regressiva contra o empregado ou funcionário para reaver os prejuízos que teve nesse particular, ou seja, no ato que o empregado ou funcionário praticou de forma excessivamente dolosa ou culposa. São aspectos muito importantes que se deve fazer em sintonia nesse contexto da responsabilidade civil da pessoa jurídica, da administração pública, que está também nesse universo. Nós falamos que a regra é que a responsabilidade civil direcionada às pessoas jurídicas é responsabilidade objetiva, onde não se discute o dolo ou a culpa. E a base disso é a teoria do risco da administração. Ou seja, nós temos a teoria da culpa e, de outro lado, nós temos a teoria do risco administrativo. Mas haverá circunstâncias em que teremos o acidente de trabalho do empregado, do funcionário, da pessoa jurídica, da administração pública, e nessa circunstância, por exceção, a responsabilidade civil não será objetiva, mas subjetiva, onde deve-se analisar a culpa ou dolo desse servidor nesse contexto aí do acidente de trabalho. Então, aqui a teoria regente não será a do risco administrativo, mas a teoria da culpa. Noutras circunstâncias, nós vamos observar também que nas relações que tiveram de profissionais liberais, essa responsabilidade será subjetiva, aí, analisando o dolo e a culpa. Nós teremos, portanto, não uma responsabilidade civil objetiva, mas subjetiva, regida pela teoria da culpa, onde necessariamente vai se analisar a culpa ou dolo existente nesse ato ilícito praticado por um empregado, por um servidor. Há que se observar, em determinadas circunstâncias, proprietários, titulares de pessoas jurídicas que buscam a despersonalização da pessoa jurídica para tentar se omitir na reparação de danos materiais ou morais decorrentes dessa responsabilidade civil. Há uma fraude. E nesse caso nós conhecemos que busca-se a desconsideração da pessoa jurídica para se chegar às pessoas do sócio. Em outras circunstâncias, observa-se que pessoas jurídicas buscam a fusão, a incorporação, exatamente com o propósito de isentar-se das responsabilidades civis que teriam para com outras empresas,
até mesmo com outras pessoas, e que acreditam que, havendo esta incorporação, essa fusão, estariam isentos dessas responsabilidades. Um caso curioso que deve ser observado se dá naquelas empresas que buscaram inicialmente a recuperação dos seus patrimônios de forma judicial. A recuperação. Criado todos os procedimentos, essa empresa não logrou êxito em alcançar a sua recuperação judicial do equilíbrio patrimonial e o juiz declarou a falência. Nesse caso, é claro que havia responsabilidades civis, mas haverá um concurso de credores, habilitação de credores, e os credores preferenciais, às vezes, alcançam o patrimônio que restava dessa empresa, não sobrando mais para garantir a responsabilidade civil dos pequenos devedores que estão lá no final da lista, que são os quirografários de cheque, duplicatas, promissórias. Passados 5 anos, aliás, nós observamos que se deve ter um zelo, que quando as pessoas buscam a reparação do dano moral e material, essa ação tem um prazo prescricional dos artigos 205 e 206 de 3 anos. É preciso ter muita cautela para não prescrever esse direito, porque o direito não socorre aos que dormem. Dormientibus non sequiuit jus. Temos todas essas circunstâncias, mas apenas a morte dos sócios dessa empresa não vai extinguir essa responsabilidade civil. A empresa não tem morte natural como uma pessoa humana. Há uma dissolução, às vezes passa por um processo de recuperação e é decretada a falência, exauriu o seu objeto, a sua finalidade por vontade das partes, mas essas responsabilidades civis deverão ser suportadas pelos titulares dessas empresas, e na morte deles, os herdeiros e sucessores, no limite do crédito recebido na herança, dos valores que receberam na herança. Isso está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Responsabilidade civil, há um aspecto muito importante de animais, que às vezes os cães que cuidam, zelam do patrimônio da pessoa jurídica e às vezes agridem pessoas que estão ali passando na calçada. A responsabilidade civil é da pessoa jurídica. Nós temos que analisar que aquele animal é da pessoa jurídica que faz a sua guarda, proteção nas noites. E por negligência da própria gestão daquela pessoa jurídica, esse animal passando na calçada terminou ferindo os transeuntes, as pessoas que passavam por ali. A responsabilidade civil será da pessoa jurídica. Há outros aspectos que se observa as pessoas jurídicas, que são instituições de ensino, faculdades, universidades. E o veículo que estava no estacionamento sofre uma colisão. A responsabilidade é da pessoa jurídica, que gerou esse estacionamento para trazer o conforto ao estudante universitário. Da mesma forma, veículos estacionados em calçadas de lojas, farmácias, a calçada foi criada para gerar o conforto e atrair o cliente. E se aquele veículo sofrer alguma lesão naquela calçada gerada por aquela pessoa jurídica para atrair o cliente, dando a ele o conforto, a responsabilidade civil é daquela pessoa jurídica. Aquelas placas, dizeres, não nos tornamos responsáveis por qualquer dano ou avaria que existir no veículo. Isso acontece muito em oficinas mecânicas, pátios de shopping centers. Nós já temos a jurisprudência consolidada dos tribunais do país, dizendo que essas placas, esses dizeres, não isentam essa responsabilidade civil da pessoa jurídica. Ela teve algum benefício. Criou o conforto, a comodidade de bons estacionamentos, calçados, para atrair o cliente. Assim como as universidades, as faculdades, trouxeram os estacionamentos
para que aquele acadêmico, o aluno, tivesse conforto e se sentisse melhor ali. Mas o que acontecer com o veículo dele, naquele pátio, será de responsabilidade da pessoa jurídica que estrutura aquela instituição de ensino. A gente fica por aqui e retomamos as nossas discussões tratando das modalidades de bens. Os bens de uso comum do povo, os bens titulados, não titulados, bem de família. Nós veremos isso na nossa próxima aula. Até por lá.